E nesse vídeo eu vou estar mostrando para vocês como configurar a impressão automática aqui dentro do sistema, beleza? Então, para estar configurando as impressoras, vocês podem vir aqui em configurações gerais e depois aqui no submenu configurar impressões, vocês vão ser direcionados aqui para essa página, beleza? Vocês também podem clicar aqui no topo. Aqui no topo também leva diretamente para essa página. Um detalhe muito importante é que para a impressão automática funcionar aqui no computador no Windows, vocês precisam baixar dois programas. O primeiro é o Java, que vocês podem baixar clicando aqui nesse botão, e aí vocês vão clicar duas vezes nele, vai instalar, como instalar qualquer programa, vocês vão apenas clicar em continuar, e aí vai instalar o Java. Depois de baixar o Java, vocês vão baixar o QZ3, tá certo? Primeiro baixa o Java, porque o QZ3 não roda sem o Java. Então você baixa o QZ3, e aí você instala também o QZ3 da mesma forma. Clica duas vezes, dá permissão, e aí clica em continuar que ele vai fazer a instalação. Eu não vou fazer a instalação aqui porque eu já instalei os dois, beleza? E aí, depois que você instalar os dois programas, o sistema já vai estar apto para estar realizando impressão automática, só que você precisa dar permissão ao navegador, que é o Google Chrome ou qualquer navegador que você for utilizar, para que ele possa utilizar esse programa de impressão. E aí assim que você instalar, é normal que você vai receber essa notificação aqui, ó, do navegador, e aí ele informa aqui que o sistema ele quer aceder a outros apps e serviços nesse dispositivo. É só você clicar em permitir e pronto, o sistema vai estar pronto para conseguir capturar as suas impressoras e assim estar realizando a impressão automática. E aí depois que você dá a permissão aqui em cima, você precisa recarregar a página aqui, é importante. E aí você já está apto para criar uma nova impressora aqui dentro do sistema, beleza? Então eu vou criar uma nova impressora aqui, basta clicar nesse botão aqui, ó. E aí vai aparecer esse modal para que você possa criar uma nova impressora dentro do sistema. E aqui pede algumas informações. Você precisa definir um pedido para essa impressora. Então, por exemplo, eu posso colocar aqui que essa impressora vai ser a impressora do caixa. Você seleciona qual impressora. Então aqui ele já retornou com todas as impressoras que estão conectadas no meu computador. E aí você seleciona qual impressora que vai imprimir os pedidos que chegar para você selecionar para ser impresso nessa impressora. Então eu vou clicar aqui nessa minha Epson, que é uma impressora térmica, beleza? Aqui você define quantas impressões quer que imprima, beleza? Aqui você define o tamanho da fonte, ou seja, o tamanho das letras aqui. Então, por exemplo, se eu diminuir, você vai ver que ele atualiza em tempo real aqui. Esse lado de cá serve para você ver em tempo real os ajustes estão sendo realizados desse lado esquerdo, beleza? Vou deixar como 14 padrão. Você pode definir a impressora como ativa ou desativada. A qualquer momento você pode vir aqui e desativar a impressora para que ela não fique imprimindo automaticamente ou desapareça para você lá, para não imprimir nessa impressora, beleza? Você pode definir ela como impressora padrão, apenas uma impressora pode ser definida como padrão. Você pode cadastrar várias impressoras, mas apenas uma delas vai ser padrão. Então eu vou selecionar essa opção, essa impressora aqui como padrão para mostrar para vocês qual a diferença de uma impressora padrão para uma impressora não padrão, beleza? Aqui você define as margens da comanda. Então, por exemplo, se você precisa achar mais elegante, ficar uma distância maior aqui do cupom, então você aumenta essa margem aqui, ó, você percebe que vai alterando aqui, ó, a margem do cupom, beleza? Geralmente eu deixo aqui zerado e faço um teste de impressão que geralmente já vem pré-configurado para ficar perfeito, beleza? Aqui você pode marcar quais campos vão ser impressos e quais campos que não vão ser. Então, por exemplo, aqui tem um cabeçalho que ele vai exibir o nome da loja do seu cliente final, CNPJ, endereço e outras informações da loja. Você pode ocultar ela, então posso clicar aqui e ocultar caso eu não quisesse imprimir nesse cupom os dados do cabeçalho. Posso também ocultar aqui o número do pedido e essas informações de data, certo? E todos os outros campos aqui abaixo, tipo itens, posso remover aqui itens e deixar só as informações do cliente, caso eu queira que essa impressora apenas imprima as informações do cliente, e todos os outros dados aqui, ó. Então temos aqui os dados do cliente, os complementos, por exemplo, caso você queira apenas imprimir os itens, o nome dos itens, mas não os complementos, então você pode marcar essa caixa aqui para ocultar os complementos, beleza? Totais e pagamentos você também pode ocultar, a observação que o cliente informa, ou que você informa também você pode ocultar, e os dados da nota fiscal, caso o sistema do cliente ele vá utilizar a integração fiscal, você pode ocultar ou não para essa impressão aqui, beleza? Eu vou deixar tudo aqui ativado, apenas para a gente realizar um teste nesse primeiro momento. E aqui tem outra configuração que se chama disparo automático. E aí você vai marcar quais status que vai ocorrer uma impressão automática nessa impressora. Então, por exemplo, se eu quisesse que assim que o cliente ele finalizasse o pedido lá no meu link do cardápio digital, ele já imprimisse aqui para mim, eu poderia marcar essa opção aqui, ó, aguardar a aprovação, e aí assim que o cliente finalizasse lá, a minha impressora já imprimia na minha impressora já imprimia automaticamente esse pedido, beleza? Esses outros status aqui eu vou mostrar mais para frente, beleza? Daqui a pouco, para não me perder aqui na linha de raciocínio. Outra configuração aqui quando contiver os produtos, imprimir apenas quando contiver algum dos produtos. Então, por exemplo, o cliente ele pediu ali uma bebida, tá certo? E nessa impressora você só vai querer imprimir as bebidas, o setor de bebida. Por quê? Porque alguns estabelecimentos eles têm uma impressora ali pro bar, tem uma impressora ali pro salão, e aí de repente pro bar você quer que vá apenas os itens de bar. Então, por exemplo, você poderia marcar aqui, ó, lá pro pedido de uma água mineral, um refrigerante de 1 litro, tá certo? E aí assim que no cupom no pedido que o cliente fizesse, tivesse esses itens aqui, automaticamente já imprimiria aqui para essa impressora, tá certo? Apenas imprimiria apenas para essa impressora se no pedido contivesse esses dois itens aqui, beleza? Eu vou mostrar um exemplo daqui a pouco para vocês entenderem na prática, porque falando assim é um pouco mais difícil de explicar, beleza? Aqui você pode imprimir todos os produtos do pedido, porque aí você pode querer selecionar aqui os itens de bar, por exemplo, e imprimir apenas eles, ou você pode marcar para imprimir todos, incluindo esses dois itens aqui, beleza?
Tem essas duas outras configurações aqui que não é muito utilizada, tá certo? Que é exibir a observação do pedido e imprimir uma versão resumida. Isso é para quem realmente tá um pouco com preguiça de configurar esses itens aqui acima, porque aí ele define apenas uma versão resumida. Essa configuração aqui, ele define apenas uma versão resumida de número do pedido, número do cliente e os produtos, beleza? Mas geralmente eu indico que realmente você faça a configuração aqui completa da impressora. Depois que você fizer isso, deixa eu ver aqui se eu já deixei tudo configurado certinho, é só clicar aqui, ó, em adicionar impressora, tá certo? Tem um botão aqui para realizar um teste de impressão que vai abrir a caixa de diálogo do Windows, mas aí realmente não é uma opção recomendada para você estar realizando a impressão, tá certo? Para você estar visualizando o teste de impressão. Então geralmente você vai aqui, ó, adicionar impressora, beleza? E aí você criou uma impressora aqui para dentro do sistema, beleza? E aí tem algumas informações aqui, como o apelido, o nome do dispositivo, a quantidade de cópias, se essa impressora está ativa ou não e se ela é padrão ou não. Como mencionei anteriormente, apenas uma impressora ela é padrão aqui dentro do sistema, beleza? Caso você tenha muitas impressoras e queira pesquisar, aqui tem um filtro de pesquisa para você filtrar as impressoras, beleza? Agora vamos à prática. Vou mostrar para vocês como eu acabei de cadastrar essa nova impressora aqui no sistema. Eu vou vir aqui em pedidos, beleza? E aí vou realizar a impressão desse pedido aqui que foi feito pela Jasmine. Eu estou com o meu celular aqui em mãos para gravar e vocês veem aí no vídeo que eu vou subir como que sai aqui o cupom fiscal, beleza? Na verdade, o cupom, né? Cupom fiscal apenas se você tiver integração fiscal ativa. Então, ao clicar aqui em imprimir, ele sempre vai imprimir com a impressora padrão, tá certo? Você pode ter 10, 15, 20 impressoras cadastradas lá, mas clicando nesse botãozinho aqui azul, ele sempre vai imprimir o pedido com a impressora padrão. Então, eu vou clicar aqui nesse botão e aí, assim que eu clico, você já vê que já saiu aqui, ó, pra mim, o meu pedido, com o cabeçalho aqui em cima, os dados do pedido, o nome do cliente e os itens do pedido, e assim como a informação de pagamento também, beleza? Então, por exemplo, você ficou fora aí por muito tempo do sistema, deslogou ali e ficou fora e continuou chegando pedidos na sua loja. E aí essa impressão fica armazenada ali no sistema. E aí assim que você logar, o sistema vai começar logo a imprimir esse cupom fiscal. Isso é importante, preste atenção nesse detalhe. Então vai começar a imprimir ali, de repente, 100, 200 impressões chegaram enquanto você esteve offline. Então é importante que você venha aqui nessa tela e caso você não queira imprimir esses cupons, tá certo? Você vem aqui e clique em para fila que ele vai excluir todas as impressões, tá certo? Mas enquanto você não vier aqui e não excluir essa fila, todas as impressões que estiverem em fila enquanto você estiver offline vão ser impressas na impressora, tá certo? Eu acredito que eu tenha tirado a maioria das dúvidas aí. Eu só não vou mostrar esse restante aqui porque aí é lógico, tá certo? Tem o disparo automático quando o pedido entra em produção. Eu vou até mostrar aqui para vocês um exemplo, porque às vezes o pessoal tem dúvida. Então, por exemplo, se eu tô com o pedido aqui em aberto e eu movo ele para em preparo, é justamente esse status aí. Deixa eu voltar aqui. É esse status aqui, produção que dispara. Então, por exemplo, se eu marcar aqui produção, ele vai disparar quando eu movimentar aqui de em aberto para em preparo. Ou também eu posso definir o status aqui, ó, tá? Pedido em produção, e ele vai fazer a impressão automática. Quando a impressora tiver marcada aqui, dispara automático como produção. Aguardando retirada, quando o pedido você movimentar aqui, ele for do tipo retirada, que o cliente ele selecionou o meio de entrega retirada, e você movimentar aqui para o final aqui e marcar aqui como aguardando retirada, ele vai fazer o disparo automático dessa impressão, tá certo? E por último, entregue, caso você queira imprimir um cupom também quando o status for entregue, é só marcar aquela opção ali. Lembrando que você pode marcar vários status aqui, tá certo? Você necessariamente não precisa marcar apenas um. Então você pode, por exemplo, essa impressora aqui ela vai imprimir quando estiver aguardando a aprovação e quando, por exemplo, passar para o status de entregador. Então você pode marcar múltiplos aqui, múltiplos campos para que possa estar efetuando essa impressão automática, tá certo? Pronto, eu acredito que no mais é isso.